Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Amém. Nós estamos neste sábado maravilhoso, 16 de agosto, encerrando a Semana da Família. Muito obrigado, Senhor, por essa semana tão abençoada. No contexto do mês vocacional, encerramos esta semana de atividade, meditamos sobre um aspecto decisivo hoje. A família como fermento de vocações para a igreja. Enviai, Senhor, operários para a messe, pois a messe é grande e os operários são poucos. Vamos nos colocar na presença da intercessão da Virgem Maria neste sábado. Muitos de vocês vão recitar o rosário de Nossa Senhora hoje com mais piedade. Muitos vão também cantar o ofício de Nossa Senhora. Isso é muito bom. Dentro desta grande quaresma de São Miguel Arcanjo, nós queremos que Nossa Senhora, Mãe dos Anjos, esteja conosco neste programa. Jesus nos diz no Evangelho que o reino de Deus é como o fermento que uma mulher mistura na massa até que tudo fique levedado. O fermento é pequeno, mas transforma tudo o que toca. Assim é a família cristã, quando vive de forma fiel o Evangelho, mesmo que seja uma pequena célula dentro da sociedade, é capaz de influenciar profundamente a vida da igreja e do mundo. A vocação, seja ao sacerdócio, à vida consagrada ou ao matrimônio santo, nasce geralmente no seio de famílias que cultivam a fé, que rezam juntos, que celebram a Eucaristia e que vivem em comunhão com a paróquia. O lar que é alimentado pela palavra de Deus, pela oração, se torna um viveiro de vocações. Para as igrejas que não têm mais vocações, é preciso retomar o caminho da espiritualidade. Porque não tem mais vocações, então nós vamos ordenar mulheres sacerdotisas, homens casados como padres. Eu vejo que isso não é a resposta que Deus quer. Deus quer que nós evangelizemos, promovamos a vocação familiar com todo o esforço possível, evangelizemos as famílias, porque é na família que nasce as vocações. E o menino que quer ser padre, ele é incentivado dentro de casa, e quando ele chega na paróquia e vê o testemunho do padre, um homem de Deus piedoso, zeloso com a liturgia, zeloso com as almas, abnegado, dedicado aos doentes, presente nos velórios da paróquia, inegavelmente, esse exemplo do sacerdote vai tocar o coração dos meninos para que também sejam padres e bons padres. Nem sempre a gente tem, às vezes, bons exemplos. Claro que a maioria dos nossos sacerdotes são muito abnegados, mas aqui e acolá a gente pode ter aqueles péssimos exemplos. Padre nervoso, bruto, sem educação, que não acolhe, que não tem piedade, que não faz adoração ao Santíssimo, que não promove o Rosário de Nossa Senhora. Esse padre deixa transparecer que ele é infeliz na vocação. Então ele não se torna um verdadeiro outdoor, uma comunicação de uma vocação feliz. É vendo o exemplo do sacerdote, da boa religiosa ali, que com seu hábito piedoso, que vive a sua consagração, seus conselhos evangélicos em profundidade. É vendo os casais, aquela esposa que vivem bem o seu matrimônio, que comungam, que traz os filhos para a igreja.
É assim que os estados de vida vão sendo incentivados com a dimensão prática. Eu não sei, a gente poderia fazer uma certa avaliação. Eu sempre olho as paróquias que não têm vocações, os padres precisam dar uma olhada para si mesmo e avaliar. Congregações que não têm vocações, é preciso avaliar. A que ponto nós estamos externando a alegria pelo chamado de Deus? A evangelização se dá profundamente pelo testemunho. Então, a família é o lugar que começa isso. Uma família onde o padre é bem visto, onde o padre é aquele pai, onde as religiosas são muito bem amadas, onde o casal vive muito bem, os filhos vão abrir-se às vocações, aos estados de vida. Portanto, a vocação, seja ao sacerdócio, à vida consagrada ou ao matrimônio santo, nasce geralmente no seio de famílias que cultivam a fé, que rezam juntas, que celebram com alegria a Santa Missa. Então, esses lares alimentados pela Palavra de Deus, eles são realmente esses grandes celeiros de vocações. Ao longo da história da Igreja, muitos santos e santas surgiram de famílias profundamente cristãs. Pensemos em Santa Teresinha do Menino Jesus, fruto do lar santo de São Luís e Santa Zélia. Pensemos em São João Bosco, educado na fé por sua mãe Margarida. Pensemos em tantos sacerdotes e religiosos que encontram no tesouro dos pais o estímulo para seguir clamando e amando a Deus no seu chamado. Hoje, essa crise vocacional que se observa em vários lugares está ligada à crise das famílias. Quando os lares deixam de ser espaços de oração, de abertura à vida e de fidelidade, o fermento se enfraquece e a igreja perde aquele ambiente natural onde Deus costuma plantar a semente da vocação. Ser fermento de vocação exige o que das famílias? Vamos pensar aqui. Primeiro, oração constante pelos filhos e pela igreja. É um absurdo você pensar num pai e numa mãe que não reza pelos seus filhos, que não tem vida espiritual. Como vai alimentar a alma dos pequenos? O testemunho de fé coerente no cotidiano. Um casal que briga, onde tem alcoolismo, onde tem pornografia. Um casal que vive em conflito, ele vai desmanchando a alegria interior dos seus filhos com traumas e sofrimentos. Mas ao contrário, filhos que crescem à sombra de pais que são profundamente amorosos e de fé, esses filhos terão uma base, um substrato muito importante. Então, o apoio com uma educação cristã sólida e contínua é fundamental para o aumento das vocações. O encorajamento, aquele encorajamento apoiado pelos pais aos filhos que manifestam sinais de vocação. O menino diz que quer ser padre, então a família tem que apoiar. Não é dizer que o menino tem que ter essa vocação, mas apoiar aquela vocação que surge espontaneamente no coração dos filhos. Uma vida sacramental, ela é fundamental para regular essa harmonia da família, sobretudo quando é culminado na Eucaristia, na Santa Missa. A abertura à vida, acolhendo os filhos como dons e não como peso. A gente vê um sinal ainda incipiente do aumento das famílias numerosas. Graças a Deus, aqui na nossa Diocese de Formosa, a gente tem percebido isso e os padres têm incentivado isso. Muito bom. E a gente já começa
a escutar o menino que diz que quer ser padre, a menina que diz que quer ser freira, no meio aí das famílias de 4, 5, 6, 7 filhos, né? Quando uma família vive assim, naturalmente se torna o chão fértil, onde Deus planta e faz crescer as vocações. A família que reza unida e permanece fiel a Cristo é como o fermento, silenciosa, mas transformadora. Concluindo a Semana da Família, fica esse apelo para as nossas famílias. Dedicar a oração pela vocação dos filhos, incentivar a vocação dos seus filhos, porque isso faz muito bem. Que Deus encha os nossos seminários, os nossos conventos de boas e santas vocações, vindam de boas e santas famílias. Amém. O Evangelho deste sábado, Mateus 19, 13 e 15, nos apresenta uma cena comovente. Trouxeram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos tentaram impedir, mas Jesus reagiu: deixai as crianças, não as impeçais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. Essa palavra se aplica diretamente à nossa reflexão sobre a família e as vocações. Quantas vezes, por falta de fé ou por medo, os próprios pais se tornam obstáculos para que os filhos se aproximem de Deus e descubram o seu chamado. Nosso Senhor nos pede o contrário: abrir caminhos, não colocar barreiras e confiar que a vontade de Deus é sempre o melhor para os seus filhos. Ao acolher e abençoar as crianças, Jesus nos mostra que o cuidado espiritual com elas é prioridade. Uma criança que cresce sob a bênção do Senhor e sobre a condução de uma família de fé estará muito mais aberta para ouvir a voz de Deus no futuro. Que bonito isso! É uma mensagem profunda, eloquente, bastante objetiva, para que nossas famílias, encerrando essa Semana da Família, possam contemplar esse desejo de Deus acerca de nossas casas, da nossa igreja doméstica. Valorize a sua família. Não jogue fora esse grande dom que é uma família orante, uma família celeiro de vocações. Convido à oração final, a oração vocacional. Ó Jesus, Mestre Divino, que chamaste os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos lares, pelas nossas escolas e pelas nossas paróquias, e chamai muitos de nossos filhos e filhas para o sacerdócio, à vida consagrada e ao serviço ministerial, missionário. Sustentai as famílias para que sejam fermento de vocações na igreja, vivendo na fé, na esperança e no amor, fazendo com que nunca faltem trabalhadores para a vossa messe e que todos nós, fiéis à nossa vocação, possamos um dia encontrar convosco no céu. Amém. Nossa Senhora, Mãe das Vocações, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abençoado sábado, um abençoado final de semana. Vamos preparar bem para a missa amanhã, no dia do Senhor. Compartilhe esse conteúdo. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva e deixe aqui também uma palavra qualquer, um like, para maior engajamento deste conteúdo. Abençoado dia para você e a sua família, com Nossa Senhora, a Mãe de Deus.